Olá a todas, olá a todos, é um prazer enorme. Estamos aqui no segundo episódio 2023 do nosso Conexão Acesso para o Rio Saúde. Meu nome é Alex Lucena, sou empreendedor, investidor da velha guarda. Aliás, estou com velha guarda hoje que vocês vão ver aqui, muita experiência aqui no setor, acompanhado aqui do Robert, do Márcio, que já vão se apresentar. A gente está na PUC do Rio de Janeiro, um lugar que para mim é icônico, né? Porque a gente está numa das universidades mais empreendedoras, né? Mais especificamente dentro do Instituto ECOA, que está aqui atrás da gente. Aqui atrás você tem um Open Innovation acontecendo aqui com a Rede Globo, com a Petrobras. Aqui embaixo, literalmente embaixo da gente, a Apple. Então, assim, é um ambiente que respira, né? Inovação, né? Onde a informática nasceu e nós três aqui somos representantes da CESPRO. Para quem não conhece a CESPRO, mais uma prova, né, de que o Rio de Janeiro sempre na vanguarda, né, de tecnologia, é a instituição, né, a associação mais antiga, né, de TI e de inovação, né, do nosso país, né, da década de 70. Né? E o mais legal é que a primeira ACESPRO, das ACESPRO, foi aqui do Rio de Janeiro. Né? Então a gente é mais um capítulo aí que a gente escreve. Vou passar a bola aqui para o meu presidente, que me convidou no início do ano aqui para compor essa diretoria de craques, o Robert Jansen, um botafoguense assim como eu, não dá para não falar nisso nesses dias atuais. Aproveitar para comemorar, né? A gente não sabe, não é todo né? dia. E o chapéu dele já entrega, né? O Robert é um carioca que mora no Vale do Silício, mora no Rio. Então, Robert, conta aí um pouquinho da sua trajetória, Robert por Robert, e o que você está imaginando aí para esse biênio aí que acabamos de começar para a nossa CESPRO Rio de Janeiro. Legal, Alex, obrigado por nos ter aqui, né? Poder bater esse papo junto com o Márcio Lars, que também é um parceiraço que está aí na estrada com a gente já há algum tempo. Ex-presidente da CESPRO também. Pois mas eu queria fazer uma correção, Alex, né? Porque é o seguinte... Vai dizer que você não é botafoguense, aí eu vou embora. Claro, né? que não, mas eu sou jovem guarda há mais tempo. A velha guarda eu não conhecia ainda. Então é o seguinte, eu acho que eu tive, né, às vezes, melhor sorte que juízo, né? Então, pessoalmente, eu nasci dentro de um contexto que me permitiu tomar contato muito rapidamente com toda essa amplitude geográfica do mundo global, né? Essa brincadeira da Merioca, né, americano, criado no Rio de Janeiro. Então, eu sempre canalizei a minha jornada pelo internacional, né? E isso sedimentou, a gente escolheu aí novamente aquela coisa de querer estar sempre atualizado, sempre na frente, sempre na jovem guarda. E tecnologia foi natural, né? Eu vou canalizar o internacional pela tecnologia. Sim. Então a gente está aí já na pista de internacionalização de empresas de base tecnológica há 30 anos, acelerando como uma aceleradora de startup, trabalhando no early stage há 12, e sempre trazendo para dentro desse contexto algo que nos traz aqui, que nos faz estar, todos nós, voluntários na CESPRO, Sim. Que é da mesma maneira que você constrói o seu individual, você ajuda a construir o coletivo, né? E pelo coletivo, inclusive, ganha mais força. Então, aí trazendo para a CESPRO, né, eu estou o presidente da CESPRO, e sim, entende que, aí voltando para o futebol que a gente gosta tanto, se a gente quer ganhar a Champions League, tem que ter jogo craques e jogo coletivo. Sim. Né? Que é o que a gente está buscando fazer aí na nossa gestão, mas trazendo um viés muito forte do internacional, entendendo que hoje a gente não tem mais, quer dizer, existem as fronteiras geográficas e políticas? Sim. Existe, né? Mas na prática mesmo, né, o que nós estamos vivenciando, né, é o mundo cada vez mais, né, globalizado, né? E aí com isso, uma das coisas que a gente tem no nosso plano de ação é atuar muito fortemente como um protagonista do ecossistema e atuando com uma força muito de comunidade, né? Sim. E aí tem a comunidade da saúde, que você está liderando. São 12, né? Eu me apoio no Márcio, que é ex-presidente, então obviamente tem uma bagagem enorme para compartilhar, para fazer toda a questão da articulação com os diversos protagonistas desse ecossistema, né?
Inclusive, justamente, ele trouxe aí já uma primeira oportunidade de atuação, que foi na área do cybersecurity, dentro das relações que ele mantém aí junto com o mercado como um todo. Eu tenho até uma história dentro da área de segurança da informação lá atrás, né? Parte dessa internacionalização, ela era traduzida como uma empresa que fazia e construía eventos corporativos na tecnologia. E o Security Week foi um dos principais eventos que a gente fez, que a gente eventualmente vendeu para os americanos. Mas a gente manteve aí uma relação muito forte dentro do tema, e é o tema que nos traz aqui agora, né? Eu vou deixar o Márcio falar um pouco sobre, né, a primeira história dele também, né, e com relação a como que agora ele é o nosso coach máximo. Da segurança. Não, segurança não, de tudo na realidade, né? Segurança é só uma expressão, porque... Tá bom, eu aceito o elogio, chamando de velho. Olha, vocês têm essa implicância com o velho, nós só somos jovens há mais tempo, cara. É verdade, é verdade. Então... Não, mas obrigado, Robert, obrigado, Alex, um barato estar aqui, principalmente na PUC, me formei aqui na década de 80. Já que vocês já entregaram, né, tudo, já posso falar Filho da algumas PUC. datas relevantes. Mas o mais, quer dizer, quando eu fui presidente da CESP, como vocês falaram, a CESP estava fazendo 40 anos. Agora ela se aproxima dos 50 anos, né? E é muito bacana ver as apostas que a gente faz no coletivo, como é que elas acabam voltando para o individual, né? Como se a gente aumentasse a régua, aumenta tudo, e a gente vai junto com esse aumento que essa aposta, esse investimento que a gente faz, né? Sim. Então, o primeiro recado é esse, explicar a vantagem disso. Por isso que é tão difícil. O Robert também entrou há um tempo atrás e agora ele conseguiu se equacionar de modo a assumir a presidência, não só da CESP, como também uma posição importante na CESP Nacional, que a CESP se tornou uma federação, tá, nos principais estados, e principalmente na UITSA, com essa vocação internacional que ele tem. Eu acho que esse tempo que ele dá para a gente é muito importante por conta de todos os predicados que ele tem, de toda a experiência que ele tem, né? E é difícil a gente não falar da CESP, né? Mas a gente teve o primeiro evento na posse, que foi o Think Digital, que já é um evento tradicional, que a gente fala de questões digitais, e aí a gente trouxe o Nisquier para falar sobre a inteligência artificial. Filho da PUC aqui também? Também, exato. Aluno de mestrado do meu pai. Verdade, ele falou isso, e falou do momento da inteligência artificial, que a gente estava naquela época aqui na PUC, entendendo se ia seguir pela cognição ou seguir pelo aprendizado, qual era o caminho da inteligência artificial. Ele trouxe isso explica muita coisa. Legal. E ajuda a gente a entender como é que pode ser um possível futuro para a gente. Né? E aí, quando a gente fala desse possível futuro, é uma coisa que impacta todo mundo. Algumas certezas que a gente tem, a CESP vai continuar. Sim. Né? Até pelo nome, já foi... Quando ela fez 40 anos, eu tive que fazer uma pesquisa para entender como é que se formou a CESP. O Robert vai ter esse trabalho aí. Com 50 anos vai ter alguma coisa preparada. Era uma empresa de digitação, Alex. Processamento de dados, né? Mas não era digitação, na verdade. O pessoal digitava as demandas do SERPRO para imposto de renda, que era escrito. Então, e o pessoal se dizia processamento de dados, e de fato era. Sim. Isso veio evoluindo. Hoje você sabe que a gente tem empresas de ponta, empresas que estão no mundo todo, todos dentro da CESP, e é um trabalho muito legal. E aí, nessa questão de inteligência artificial, a gente fez algumas especulações sobre o futuro e tal, e uma certeza que a gente tinha é que isso aqui ia continuar. Essas relações, essas conexões humanas, que só nós humanos temos, né? Então, a inteligência artificial, ela vai automatizar o conhecimento, ela vai facilitar tudo, mas as perguntas e o trabalho junto, nós vamos ter que continuar fazendo, né? Então, isso meio que introduz o que é a CESP e qual é a perspectiva que a gente tem para frente, né? Não, com certeza. A gente tem muito o que falar, os dois acabam de voltar do Vale do Silício, a gente vai falar aqui hoje. A temática central, digamos assim, desse programa, desse episódio é cybersecurity, né? Quer dizer, toda a importância, né, da proteção de dados, informações sensíveis de indivíduos e de empresas, né? Mas só para terminar essa volta, Robert, para concluir a apresentação da CESP, hoje são 12 diretores, certo? Eu estou olhando a saúde. No episódio primeiro, para quem não viu, a gente falou de empreendedorismo, a Gisele Félix, e aí você tem mais
dessa maneira, né? Só para falar do time. Não, legal. É isso? bom porque né, acaba que a cada gestão você tem uma configuração que vai muito pelo estilo de quem está liderando, né? Sim. E, obviamente, estou colocando um pouco do meu estilo, que está, talvez, mais impregnado com as jornadas que eu cumpro, e muito em função agora que está atuando muito fortemente no early stage, e casando investimento para crescimento rápido, startups e tudo mais, né? Então, o time que a gente colocou em campo é um que possa refletir melhor as principais demandas do mercado, né? Certo. E as demandas que nós temos, né? Então, tem uma demanda da vice-presidência de funding. E o Márcio aqui, ele falou uma palavra-chave há muito tempo atrás, que foi a palavra-chave que, inclusive, me convenceu a vir para a CESP. Chamava convergência, né? E aí eu busquei a convergência também das pessoas que estão atuantes já no segmento para ocupar aquela cadeira estratégica, né? Uhum. Olhando muito como campo de futebol, né? Quero entrar como 4-3-3, 4-3-2-1, como é que eu vou fazer, né? E aí trouxemos, então, o Márcio com articulação institucional, o Álvaro Cisneros, que também já foi presidente, sim, e Totos foi para a inovação, que é onde ele está atuando fortemente agora, especialmente lá com o envolvimento que ele tem com a Prefeitura de Niterói. Sim. Você que está na saúde, tem também a vertical que já estava configurada pela Maria Luísa, que é a área de games, né? Então eu estou dando mais força para esse assunto também, porque é um assunto recorrente, crescente e vai estar na... Gerador de emprego. Vai estar no futuro, gigante, né? Está no futuro já. Tem empreendedorismo, que você trouxe a Gisele Félix, né? Aqui. Né? Tem articulação política, está com o Marco Túlio. Nós temos a área de marketing e eventos com a Sabrina e a Cláudia Wilson. A Maria Luísa, que também conseguiu uma posição na federação agora estatutária lá em Brasília. E aí eu consegui conjugar os dois chapéus, né? Academy, né? Educação. Legal. Então, para poder ver se a gente, que são justamente eixos, onde a gente consegue entregar proposta de valor para o mercado. Sim. Né? Não, e outra coisa para quem está conhecendo a CESP agora, né? Quer dizer, a palavra... todas essas pessoas que o Robert acabou de falar e outras, tá? São empresários, empresárias, de muita história para contar. Então, a riqueza de vir e trabalhar aqui é conhecer e ter acesso a esse capital intelectual humano que é não desprezível. É o timaço do Rio de Janeiro, sem dúvida nenhuma. Eu queria aproveitar aqui, Alex, esse espaço que você está dando para a gente como oportunidade, né, porque as jovem guardas, né, isso, essas atuais empreendedores, eles não tiveram oportunidade de vivenciar a cultura associativa. E não tem ninguém dizendo para eles o quanto que isso é importante. Boa. E a gente precisa fazer essa evangelização, né? Por isso, inclusive, lá com a própria Gisele, nós estamos criando um termo de referência para poder fazer a aproximação de aceleradoras, né? Para depois, inclusive, colocar isso e trazer as startups. Né? A própria Gisele, agora no Web Summit, ela fez uma lista lá, botou no comitê do nosso WhatsApp. Né? Ela está trazendo aí umas 10 ou 12 startups, que com quem ela falou, apresentou a CESP. Então, é essa cultura associativa que vem da experiência, né? Que não está presente agora no radar dessa garotada, a gente precisa ser mensageiro disso, né? E o quanto é importante. Vai se fazer 50 anos, mas 50 anos relevantes, né? Sim. Por isso que eu fiz questão, na nossa posse, de trazer todos os ex-presidentes e homenageá-los. Porque o cara lá que iniciou em 76, que foi a fundação aqui no Rio de Janeiro, ele era o empreendedor da época. Ele era considerado, esse cara aqui é o de vanguarda, é o empreendedor agora, por aquele momento. E todos eles foram, cada um no seu momento. Né? Não, eu falo até, aqui, logo ali onde eu estou apontando, a incubadora, né, da PUC do Rio, que talvez tenha sido uma das primeiras, se não a primeira do país. E eu fui fundador da primeira startup daquela incubadora. E nem se chamava incubadora. E nem se chamava startup, era empresa nascente. Né, isso. Então, sem dúvida. Eu queria trazer o Márcio de volta, e agora pautando na questão da segurança, né, da cybersecurity, que vocês acabaram de voltar, né, do Vale. Né? Uma imersão que o Robert vai completar aqui, mas o Márcio esteve. Né? E eu puxei, assim, só para dar uma levantada de bola, eu puxei um relatório de defesa, relatório de defesa digital da Microsoft, a última, tá? E eu fiquei com esse dado na cabeça, eu queria até, porque eu não sou, assim, especialista, mas, assim,
Esse relatório diz que no ano passado foram detectadas 921 violações a senhas de pessoas, ou seja, 1.000 senhas por segundo. Então, assim, é surreal isso que eu li aqui. Achei que tivesse errado, mas não, é por segundo. E isso vem aumentando a taxa de 74%, 75% por ano. O que me chamou a atenção também é que a área da saúde está no top 3 aqui. A gente vê manufatura, a gente vê saúde, depois varejo, educação, energia. O governo ficou lá por último. Achei até que os hackers se interessassem mais em hackear governo do que outras áreas. Mas, pegando esse gancho, Márcio, para falar da relevância desse tema, e assim, se você pudesse destacar para a gente o que você achou mais importante do que você ouviu lá no Vale aqui, uma semana, 2 semanas atrás. Então, a questão toda é interessante como a primeira parte da nossa conversa está conectada à segunda parte da conversa, né? Uhum. Especialmente quando você faz uma experiência dessa que a gente teve, de imersão, que não foi só no principal evento de cibersegurança que acontece nos Estados Unidos. Tá. Né? A gente tem uma oportunidade de imergir na mentalidade americana, na mentalidade do lugar que os Estados Unidos, como a federação, escolheu para deslanchar as suas empresas. Então, obviamente, é ali que o pessoal pensa em fazer desenvolvimento de novas tecnologias e tal, está tudo ali. Você tropeça em startup, em fundos de investimento, em tudo isso. Né? Então, o projeto foi um projeto extenso, foi uma semana de experiência. A gente começou com uma visita a Berkeley, com uma palestra de um professor doutor indiano, que falou para a gente sobre inovação corporativa e sobre cibersegurança. Ah. Então, foi uma manhã inteira em Berkeley, com uma interação. A palestra não foi só para empresários, nós também levamos alguns formadores de opinião e CISOs das principais companhias de energia elétrica, energia de uma forma geral, petróleo, né, e finanças. Empresas, né? Do Rio todas? Não, São Paulo direto também. No Brasil. Tá. Enfim, as maiores empresas de CSN, Siderurgia. Siderurgia. Eram empresas que têm essa questão já de uma forma madura, sim. E esse problema relevante. Né? E alguns empresários e mais a comunidade da CESPRO. Né? A experiência, então, foi muito mais extensa. Né? Para você ter uma ideia, o slogan da RSA é a Stronger Together. Né? Isso também remete à CESPRO. Sim. A gente precisa... Se tem um país no mundo que tem... O país que tem maior número de associações e maior número de conexões é os Estados Unidos. Então, tem associação para tudo. Tudo o pessoal se reúne para resolver. Isso é meio que lutar contra ou a favor da gravidade. O ser humano, ele é relacional, ele existe hoje como espécie porque ele forma grupos, esses grupos se defendem junto contra as adversidades. Então, por isso que eu digo que há uma forte conexão nessa primeira parte do nosso papo com a segunda parte do nosso papo. A palavrinha colaboração, né, que você bate tanto. Né, tudo. Pois é, é mais engraçado que ele falou aqui agora, Stronger Together, né? E o lema da CESPRO, juntos somos mais. Exato. Tradução e é tão óbvio que a gente só conseguiu estar aqui porque a gente é capaz de trabalhar junto, né? Não há dúvida quanto a isso. E além disso, tem algumas coisas que são inerentes do ser humano. Né, a questão da insegurança, a questão de você, às vezes, procurar atalhos, e principalmente em situações especiais. Então, nós temos que nos proteger também para as vulnerabilidades que o ser humano tem e os momentos que ele tem nisso aí. Uhum. Os números que você diz, eu não tenho dúvida que vão só piorar. A gente vai ter mais tentativas, que a gente só vai aumentar. É a segunda imersão que nós fazemos lá na CESPRO. Os números anteriores eram menores, o evento era menor, e é impressionante como é que essa indústria cresce. É impressionante, mas a gente entende por quê, né? O meu comentário sobre essas rúbricas que você falou, talvez o Robert possa dar uma ideia melhor, porque ele está mais conectado a isso. Mas, na minha sensação, Robert, tem a ver com o nível de maturidade de cada um desses setores e, de novo, com o mindset, que é uma coisa que a gente vê lá. A gente vê a distância, quer dizer, a gente vai para um país e para um local que o pessoal acredita no sistema.
Então, tudo que está acontecendo lá, o pessoal tem uma... Ó, isso aí funciona, é assim que funciona, ok, combinou? Vai ser assim. Não dá para virar, para passar sinal, é exceção que passa sinal. É exceção que fura a regra. Enquanto outras culturas são um pouco diferentes. Então, tudo isso é o mindset, é a experiência que a gente tem a oportunidade de ver lá. Robert, o que... Põe seu chapéu de americano aí na resposta agora. Não, pois é. Primeiro, falando do número, eu acho que vale a pena destacar, é que lá durante o evento, existe uma coincidência com esse número. E aí a minha pergunta primeiro aqui, esse é Brasil só? Não, ele era um apanhado geral da Microsoft. Geral, é mundial então? Mundial. Eu achei pelo que eu entendo, sim. Quer dizer, eu também achei baixo. Eu achei baixo o número, para ser mundial, É porque deve ser na plataforma da Microsoft, porque, cara, isso é muito maior, isso aí qualquer provedor. Tem uma violação, ou tentativa de violação, 1000 a cada 1 segundo. Sim, no Azure, talvez, ou no 365, na plataforma deles. Isso é baixo, com certeza. O número é muito maior. E o que você tem hoje, obviamente, é organizações de crime organizado atuando no mundo digital. E aí é o interessante, né, porque você falou governo, né? Governo é ataque de governo para governo só. A galera está afim de ganhar dinheiro, extorquir, ransomware. Desculpe, Robert, mas eu tenho que falar nesse momento uma coisa. Você sabe quais eram as palestras que eram visitadas? Como você se preparar para pagar um sequestro, como você explicar para o seu acionista que você está pagando sequestro, como você explicar para o seu chefe que tem sequestro. Tinham palestras assim que tinha... Pois é. Sequestro. Peguei alguns cases, né? Teve um sequestro que ficou famoso do Grupo Fleury, 2 anos atrás. Está se repetindo agora. Está se repetindo? Hoje? Está sendo atacado agora. É mesmo. E eu peguei esse aqui do Grupo Frigorífico JBS, né? Que acabou pagando um resgate de 11 milhões de dólares em bitcoins para liberar retomar, né, os dados que haviam sido roubados ali, os sequestrados, melhor dizendo. São uns cases assim que para ilustrar. Então, no evento apareceu essa mesma estatística que você mostrou dos mais atacados, manufatura e saúde, que são também relatados os menos preparados. Os mais arcaicos, assim, do ponto de vista. Estão aí com legados ainda a bordo que impede deles ter uma proteção maior. Então, o que você apurou através dessa pequena amostra da Microsoft confere com o que a gente viu no evento do RSA. Que a manufatura era a número 1 em termos de ataque atualmente, porque é menos preparada, né? E a manufatura de grande escala, né, a perda dela com uma produção parada, porque está presa num ransomware, é incalculável. Então, traduz essa foi o outro também, esse termo que você acabou de falar aí, bem didático lá para a galera que não conhece, mas ransomware. Ransomware. Stands for... quer dizer, é a tecnologia do sequestro, né? Eu vou sequestrar uma função básica da sua entrega para o mercado, você vai ficar parado e o din-din não vai cair no caixa. Na verdade, o que acontece é que você encripta toda uma base de dados. Você pega um disco do teu alvo e você encripta ele. E você só consegue desencriptar ele com uma chave de criptografia que você precisa de um supercomputador durante, sei lá, 15 dias processando exclusivamente para você quebrar aquela chave criptográfica, o que é infactível. Então você é obrigado a pagar ou então você esquece. Ou você tem um backup que não esteja contaminado, ou você tem que pagar. O que acontece esse é o aspecto técnico, né? De nuvem. Olhando ali para uma nuvem. É que o vírus ele se instala. Sim. E ele fica instalado durante um tempão. E vai contaminando, vai testando, vai aprendendo sobre o seu ambiente e de repente ele dispara. Então, às vezes você recupera um backup e aí ele vê a data e ele já encripta tudo de uma vez só. Então tem situações que só pagando o resgate mesmo, não são poucas. Márcio, deixa eu te pegar, fala da sua empresa, por favor, RB1 ainda, até hoje. Ainda. É lá um data center grande, tive lá já tem há muito tempo. Na verdade, lá é o NOC, que é o Network Operating Center, que a gente opera alguns serviços para fora, né? Os data centers estão distribuídos em nuvem. Então, minha pergunta para você é assim, o que é possível se você for um pequeno negócio
grande negócio, um investimento gigantesco, né, em infraestrutura, mas assim, para as nossas startups, por exemplo, o que é possível para você minimizar, impossível eximir o risco, imagino. Mas assim, 2, 3 pontos, assim, faça isso para você não correr o risco de ser assaltado. Ou você tem que ter uma gestão das identidades, né, de quem acessa o quê com isso tudo. Você tem que tomar muito cuidado, porque você tem a questão da engenharia social, você tem ataques que se dão através do que se chama de phishing. Então, você recebe um e-mail dizendo que você foi sorteado, você foi premiado, vai ganhar uma casa na praia e tal. Você clica ali, aí não aconteceu nada, o software foi instalado e você nem sabe. Então, é incrível, mas as pessoas acessam isso, porque essas iniciativas, eu dizendo assim, que você ganha uma casa na praia, parece besteira, mas se você é um corredor e aparece um troço, ó, esse tênis aqui é para quem corre na lagoa e depois corre no inclinado. Aí você diz, opa, isso aí me interessa. E aí você entra. Puta benefício. E aí porque a retaguarda, a quantidade de informação que existe sobre você disponível é muito grande. Então, cada vez mais a coisa vem e se aproxima e você pode ser vítima de um estelionato digital desse, né? Então, o que você tem boas práticas para isso, você tem virou uma disciplina. A segurança da informação é como anestesia na área de saúde, é como uma especialidade. E mais ainda, tem a especialidade no código, tem na plataforma, tem nas ferramentas, tem no processo. É uma novidade importante. Duas coisas que esse grupo que a gente levou agora, né, você tinha aqui então uma variedade de segmentos de atuação com quase o mesmo tipo de persona, né? Então eram CISOs da área de mineração, da área financeira, da área petróleo, energia, agronegócio. De fintechs e de bancos grandes. Pois é. E o que para eles ficou realmente patente, olha, a gente não pode se dar o luxo de não compartilhar um com o outro o que está acontecendo, porque a gente está sempre correndo atrás, né? Sim. A gente não consegue ter antecipação, não existe antecipação nessa realidade. É reativo, né? Sempre reativo. Tomou uma porrada, então, quanto mais a gente compartilhar um com o outro, mais conhecimento e abrangência a gente vai ter para se proteger. Então, o nível de especialização dessas empresas é tão grande que eles têm os Red Teams e os Blue Teams. São times que ficam permanentemente isolados da operação, atacando. E o azul é defendendo. É como se você tivesse um permanente gamificar ataque. O processo. Exato. Você dentro da tua operação, você tem que ter um time assim. Principalmente se a indisponibilidade for cara para você. Você está falando de uma indisponibilidade que existem vários tipos de ataque. Esse ransomware que o Robert falou é da encriptação da base de dados, mas tem os ataques famosos de negação de serviço. Denial of Service. Negação de serviço. Você começa bota uma massa todo mundo crítica que não aguenta. E você está numa nuvem que paga pelo uso, imagina. Vai morrer numa grana ali pesadíssima, e você não consegue botar o teu serviço no ar, né? E o pior não é nem assim pagar o resgate, né? Quer dizer, às vezes um ataque desses destrói, né, a sua infraestrutura, né? E essa parte é bem maior. Não, tem uma questão reputacional, tem todas as dimensões. O que eu acho fascinante é o seguinte, é a outra vantagem de ser jovem há mais tempo que o Robert falou, né? A gente antigamente dizia, poxa, a tecnologia faz parte do negócio, então não dá para você ser um C-level e não entender de tecnologia. Hoje fica claro para a gente isso. Cara, não dá para ser nada sem entender de segurança. Exato. É impressionante que agora apareceu mais uma, entendeu? Tem um dado aí que, na verdade, é um binômio, né? Não dá para você não pensar mais nada sem pensar em segurança e sem pensar em inteligência artificial. Porque se a gente for pegar, inclusive, a experiência dessa galera que a gente levou, duas coisas que eles destacaram, né? Que foram muito impactantes para eles. Primeiro, a inteligência artificial. E segundo, o elemento humano. Aí você vem e volta, né, como é que o elo mais fraco da cadeia acaba sendo o ser humano. O Márcio mencionou engenharia social, né? Então, eu tinha o meu sócio que foi diretor de tecnologia da nossa empresa, ele tinha uma máxima que assim, cara, hardware e software a gente resolve, mas o peopleware, aí que mora o desafio, né? Isso dito por um engenheiro de software, tudo bem, vou dar um desconto, mas era uma máxima que eu passei a levar comigo também. Encaixa nisso que você falou aí agora. Mas o ser humano aqui, né?
Sempre será, né? E daí, né, a gente entender que, inclusive, é como, né, a CESP, enquanto entidade, né, se você olhar e afastar o zoom, visão de cima, né, tem dois eixos estratégicos de atuação. Né? Um é o famoso advocacy, que é defender o setor Certo. institucionalmente, Lá em especialmente no Brasília, contexto legislativo, né? Porque às vezes saem coisas tortas e você tem que tentar lá brigar para ficar mais reto, Uhum. mais retilíneo. E o outro é a prosperidade para os associados e que isso seja, né, aquela coisa do ripple effect, né, a marola que dá o desenvolvimento econômico geral, né? Porque se você pensa em dar prosperidade dentro da tua organização, né, você está multiplicando e fazendo com que isso reverbere mais, né? E aí entra essa visão de você, como é que a gente atua para poder fazer essas duas coisas. E uma, sem dúvida nenhuma, é poder prover para os associados e para o mercado um conjunto de conhecimento e experiências que agreguem valor, que coloquem elas melhor preparadas para atuarem dentro do contexto que tem que atuar. Daí a gestão de comunidade, né? É a construção coletiva, colaborativa que você mencionou. Sim. Eu acredito muito nisso. Para mim, desde lá atrás, e aí às vezes são os impactos visuais, né? Não sei se vocês lembram, apesar de você ser de 80, eu sou formado em 70, então eu sou mais velho que você, ou mais jovem há mais tempo. Mas tem um filme que nenhum de nós estava vivo, criado, que foi o primeiro filme de desenho animado do Walt Disney, chamado Fantasia. Né? E dentro de uma passagem do Fantasia, tinha lá uma baleia enorme correndo atrás de um cardume de peixinhos pequenos para comer. Aí o cardume de peixes pequenos se esconde embaixo da pedra. Mas fica lá embaixo da pedra porque a baleia está aqui fora para comer. Isso não era Pinóquio, não? Não, esse é um outro episódio. E esse já fala, é Pinóquio. Mas o que acontece? Um peixinho mais inteligente chega para os outros peixinhos embaixo da pedra e fala, olha, se a gente sair debaixo dessa pedra, numa formação tal qual de uma baleia, ela vai achar que nós somos uma baleia também e não vai comer a gente. Então é a força do coletivo, né? É a estratégia da baleia. E é isso exatamente que a gente faz na cultura associativa, né? De dar a força da baleia, que individualmente a gente não tem sozinho, mas a gente tem de forma coletiva. Então, pegando um gancho nisso, você falou do advocacy, né, como um dos pilares, e imagino que um dos outros pilares seja a educação, né? A CESPRO, ela tem, e através dos seus eventos, principalmente. Podemos enveredar para isso, porque assim, a gente tem upcoming aí um evento no Rio, né? Aliás, o Rio, puxa, eu fiquei tão feliz, vocês foram no Web Summit? Foram, né? Eu não fui, cara, eu estava em São Paulo, e fiquei assim, enciumado, né, para ver de novo os grandes eventos da área de tecnologia e inovação voltando para o Rio, né? Deve ter sido bem legal, imagino eu. Eu não fui, quem foi o Robert. Eu fui, foi muito bom ver isso. O movimento, né? Estou entrando no detalhe da organização, nada disso. Eu fiz até um post no editorial da gente, mas eu quis dar um contexto também e valorizar não só o evento Web Summit, mas todos os principais eventos da nossa cidade. Isso. Porque eles são instrumentos. Né? E aí tem que pensar no pós, né? Não pode ficar, o evento é maravilhoso, mas e aí, o que acontece depois que você fez o evento, né? Provocar para que nós todos pensemos sobre isso e tenha ações estruturadas, né? Então, mas eu queria chegar no evento em junho, né? Que vocês dois estão à frente da organização. Fala um pouquinho o que vocês estão pensando, data, já se puder dar um spoiler de alguma coisa. Então, ele é continuidade, inclusive, da imersão, né? Esse pessoal que foi na imersão, eles estão ajudando justamente a orientar o que a grade temática vai ser discutida. E é uma forma de eles compartilharem o que eles viram lá de tendência e inovação na área de segurança e refletir isso aqui e compartilhar com o mercado brasileiro. Esse é um exemplo de pós, né, de dar sequência que você está falando, né? Tem que terminar em negócios, né? Pois é. E aí tem uma condução, quer dizer, o Cyber Security Summit Rio. Data, já temos 20 e 21 de junho. 20 e 21 de junho. Local temos? Temos também. É o famoso RB1. Sim. Tá no NOC. Tem o Márcio, que o Márcio trabalha lá. É o Barão de Mauá. Barão de Mauá domina. Barão de Mauá, para quem não conhece,
primeiro empreendedor do Brasil, segundo consta, né? Não, segundo consta não. É ele, né? É ele. Tá lá a estátua dele em frente, lá, a Associação Comercial, né? Ele lá. Eu passo amanhã eu vou passar lá e pegar a benção Passa dele. a benção, Só que eu não consigo alcançar a cabeça dele, tem que pegar no pé, no sapato. Ele o criador do Banco do Brasil, não? Foi. Né? Foi, né? Foi. E tomara a primeira dele, né? startup brasileira, para quem não sabe, segundo consta também, Banco do Brasil, né? Nasceu uma o mais curioso ainda é que o Banco do Brasil nasceu dentro de uma associação. Associação Comercial do Rio de Janeiro. Essa é a mais antiga que temos? Sim. É um prédio lindo em frente a... O prédio veio depois. O prédio veio depois. A associação é a primeira entidade comercial brasileira. A associação, né? E assim como havia um problema no mercado para se resolver, e assim como a CESP resolveu um problema da demanda de digitação, organizou o pool de digitação da época do imposto de renda. Então, o que agora a gente tem que fazer é continuar organizando, escolher as frentes. Aí o Robert se cercou, montou essa diretoria que a gente faz parte, né? Para ajudar nessa ação, né? E que não é limitada a gente, né? Que na verdade é aberta para quem quiser se juntar a gente aí. Então o evento, né, ele vai trazer justamente a fotografia que todos nós vivenciamos agora aqui lá, epicentro mundial da inovação, Silicon Valley, e traduzir nele aqui, né? Dando, obviamente, aí os focos que é onde tem mais importância e relevância para o nosso mercado local. Então, saúde, por exemplo, é uma mesa que tem propriedade. Legal. Aí tem a mesa da inteligência artificial, que eu acho que é uma também que vai ter que... Porque a inteligência artificial, até voltando na questão do conteúdo da RSA, como o Robert falou, era o grande mote, né? Tanto nas ferramentas de proteção quanto nos ataques, né? Você vê ataques hoje que são capazes de simular a tua voz, simular a tua fisionomia, o teu vídeo, tudo isso. E aí fechando com essa confusão toda. E as ferramentas para se tratar isso aí tudo, né? E o mais interessante ainda é que para funcionar a inteligência artificial na plenitude que a gente está vendo aí do chat GPT e dessas coisas todas, você precisa da interoperabilidade entre as empresas, porque são os dados que elas têm na capilaridade que vão nutrir isso tudo. Aí pronto. Aí você tem um mar de portas que precisam ser controladas. Então aí entra a questão da segurança. Eu até anotei aqui a questão da saúde, o cara do check-up, o cara do plano de saúde, o cara do seguro, o cara do hospital, que tem a questão do tomógrafo, que tem o dosador de soro, está tudo conectado. Você vai fazer um exame aqui com o teu wearable. Isso. Wi-Fi, uma rede aberta, né? Quer dizer, ali é um buraco, né? De invasão, né? De possível invasão. Então, para amarrar ali a chamada então, do evento, dia 20 e 21 de junho, lá no RB1, a gente vai falar mais nisso, acompanha a divulgação, e você já deu uma indicação de algumas mesas. Então, saúde, inteligência artificial. Um outro tema que já falamos aqui e apareceu também fortemente, não só no RSA, mas como a grande preocupação desses profissionais que foram conosco lá, que tem a ver com ameaças, chama-se Threat Incident Response, né? E como é que Threat Intelligence, como é que eu antecipo, aí entra um pouco o que o Márcio falou, eu vou gamificar esse negócio, eu vou botar um time atacando, defendendo e ficar aprendendo com isso, para quando acontecer a Vera, eu estou pronto. E o custo de manutenção disso aqui é muito menor do que a perda de eu estar parado, né? É a perda de receita. Mas aí é gente, né? É hacker, né? Você tá com... mas penetration testing é isso também. Isso, né? É o cara que é contratado para penetrar a tua rede para você poder identificar suas vulnerabilidades. É isso aí. Mas isso não é novo. Isso já está aí há bastante tempo. O que você tem agora... Está acentuando, né? O que você tem agora a inteligência artificial, o machine learning que faz a inteligência artificial ficar cada vez mais inteligente, aprendendo conosco mesmo. Mas então você tem essa discussão também com relação a esse tema, pelo menos que está elencado aí pelo que é o grupo que foi participar e participar da imersão. O Márcio também mencionou logo no início, e que apareceu também aqui na pesquisa, que é a identificação de acesso, né? Quem acessa o quê, né? E qual é o nível de privacidade aos dados, onde é que estão os diversos
filtros que você vai colocar. Né, muita gente hoje está associando ainda aqui no Brasil, e aí entra uma componente de educação, o evento tem esse propósito, a comunidade também, a comunidade é uma comunidade aberta, ela tem esse objetivo, né, de que, não, é só questão de privacidade de dados, né, que aí eu resolvi minha questão da segurança. E não se trata disso. Né. Quer dizer, isso é importante, sem dúvida, mas é uma dimensão desse contexto maior de cibersegurança. O compliance, a LGPD. Essa palavrinha também, compliance. Mas dá para dar uma dimensão, porque isso a gente está... o mercado deve ser gigante, né? Quer dizer, eu digo, para quem está querendo empreender, por exemplo, nesse setor, onde é que você enxerga assim? Porque me parece que por si só já é uma oportunidade. Tá na hora. Todo problema traz oportunidade, né? Como eu falei, quer dizer, a gente visitou a Berkeley, visitamos algumas aceleradoras lá. A Plug and Play foi um barato, porque a gente teve uma apresentação do CEO do BRB lá, que está fazendo todo o processo de inovação dele. Lá foi uma surpresa interessantíssima. Ele, o CEO, não era o CIO, não, era o presidente da companhia mesmo, num processo de inovação. Ele levou o time dele para lá, para o Vale do Silício. E Stanford e tal. E o que a gente viu é uma quantidade imensa de empresas, todas elas pequenas. E refletindo também na RSA. Você tinha os grandes players de firewall, que eram meia dúzia, e você tinha o quê? 5.000 empresas, todas elas de médio para pequeno. Mas era uma miríade de empresas, uma enormidade de estandes pequenos. Eu vou a bastante eventos fora, o Robert muito mais do que eu. É a feira mais fragmentada que eu vejo. Portanto, por quê? Porque tem muita oportunidade, todo mundo ali sendo comprado, crescendo e interessantíssimo essa característica do pavilhão de exposições, que era um congresso, né, com milhares de apresentações concomitantes. E embaixo as exposições, né? A exposição gigantesca com empresas todas elas pequenas. Então é um mercado que ainda tem uma consolidação forte para acontecer. Por exemplo, tem outros mercados que já aconteceu a consolidação, sistemas ERP e outras plataformas da CRM, né? Vai haver uma consolidação em algum momento, né? De plataformas e de serviços. E eu acho que é um momento interessantíssimo, porque as plataformas também ainda não entraram em produção na sua plenitude. E você acredita numa segmentação do tipo, o cara vai ser especialista em saúde, especialista em banking, especialista nisso, naquilo outro? Eu acho que o futuro é esse aí, cara. Né? Eu acho que é por aí mesmo. Bom, tem um outro cenário, né? A gente falou, ano passado estava falando da beça de metaverso e tal, hoje está meio esquecido o tema, né? Mas tem um que corre em paralelo, que é o Web3. Não tem déjà vu no Second Life? Não dá um pouquinho para vocês, não? Tem um monte de déjà vu no Second Life. Isso para mim, o metaverso é games, tá? Isso entra muito mais no mundo dos games, que vai entrar para a gente no seu time. Tá. Beleza, mas isso é para outro podcast que a gente falaria muito legal. Ótima pauta. Mas a Web3 ela vai trazer uma fragmentação gigante, né? E aí sim vai ser. Então, quem está pensando em empreender, eu acho que a gente vai ter um terreno muito fértil e nós estamos vivendo uma mudança de forma. Essa crise toda que o mundo de empreendedorismo, de startups está vivendo hoje, vai refletir em algumas mudanças persistentes. E, paralelo a isso, está acontecendo a Web3, os eventos de Web3, como é que estão aparecendo aí. Né? E até a Covid, pensando aqui, ajudou, né? A Covid não ajudou nada, rephrasing, mas criou essa característica das pessoas trabalhando em casa, né? Home office, né? Então, você tem mais buracos ainda nesse sentido de segurança. O cara está numa rede corporativa, meu filho estagia na Heineken. Ele está numa rede corporativa trabalhando na minha casa, na minha rede. Imagina a vulnerabilidade de uma situação, mas é assim, está lá no contrato dele. Não sei, estou pensando alto aqui nas circunstâncias, né? O Covid, sem dúvida nenhuma, foi um acelerador, né? Eu até brinco, eu chamo ele de Coronami. Por quê? É a contração de corona com tsunami.
Porque quando o corona bateu, já tinha um tsunami silencioso e invisível acontecendo, chamado transformação digital. Verdade. Já estava em campo. E ele veio e acelerou. E aí você tem uma quantidade de pessoas que não estavam na rede que passaram a ficar. Né? E tudo corrido, tudo, né? Resolve que é a única maneira de você conseguir fazer as coisas continuarem acontecendo. Né? Então, eu brinco de que o Covid foi um coronami. É isso aí. Mas eu pontuo, e aí volta aqui na conversa do elo mais fraco, ser o ser humano. Agora mais fraco não, mais vulnerável. Mais vulnerável, Mas é o mais vulnerável da cadeia, né? Que a transformação digital e esse coronami, na realidade, está criando um outro desafio de transformação, que é a transformação cultural, que tem a ver com as pessoas, novamente. Né? Nós estamos sendo demandados a ter uma velocidade muito maior para a qual nós fomos treinados. Se pegar a maneira que nós fomos treinados na nossa época, era prever, planejar e controlar. Prever, planejar e controlar. Agora é bate pronto. Todo mundo tem que liderar, agora, resolve aí agora. Eu vejo até uma contracultura acontecendo aí no sentido inverso de gente que está meio de saco cheio desse tsunami. Já tentei fazer o exercício, fall off the grid. Não vou atender mais celular, não vou usar mais cartão de crédito, né? Eu não vou estar conectado em nada que for de rede. Como é que você vive? Você tem a clínica de meditação aí, você passa 10 dias totalmente em silêncio, desligado, num detox mental violento. Isso aí, aliás, os desenvolvedores de alta performance, todos eles fazem essas clínicas. Você ficar com um exercício de atenção, de concentração, maravilhoso, né? Agora, o mundo está numa transformação muito grande, né? Não há dúvida que segurança da informação vai ser uma coisa que vai ter que ser tratada e trabalhada, né? Em todos os setores, todos. Então a oportunidade é aberta aí. Show de bola. Acho que o grande recado, né? Primeiro é a força do conjunto, para você poder estar melhor preparado para se defender, né? E esse processo de defesa, haja visto aí os ransomwares e tudo mais, é investimento, não é despesa. É apólice de seguro que você investe para ter, né, continuidade de negócio. Se você olhar bem assim na história da computação, que começou aqui na PUC, foi o primeiro computador, você tinha um cérebro eletrônico ali em cima, embaixo daquele viaduto lá, que era o RDC que você conhece, né? Esse troço tinha 64K de memória, custava alguns milhões, umas centenas de milhões de dólares, né? E precisava de um prédio que custava 3 vezes o preço dele. O prédio, para segurá-lo, custava 3 vezes o preço dele. Agora você tem um celular. E tem outra, ele não se falava com ninguém, né? Ele falava com cartões perfurados. Não, o que ele falava era com cartões perfurados, né? E processava dados lá, era um cérebro eletrônico. Hoje, né, o que era barato naquilo que vinha de grátis? O software. Por que era barato? Era barato porque você não tinha o que programar, cara. Não tinha memória para você fazer nada, não tinha tempo de processamento. Então eram tarefas muito simples, repetitivas, folha de pagamento, inventários, coisas muito estanques, que eram jobs, que você rodava e automatizava. O que acontece? Ele começou um processo de integração, a lei de Moore veio, dobrou a capacidade, começou a ter os chips se integrando, e com os transistores, etc., isso crescendo, a capacidade computacional e o armazenamento crescendo. Teve um outro vetor de crescimento, que foi o das telecomunicações. Internet. 5G, fibra. A internet é só o protocolo de comunicação disso tudo. Mas quando você vê que aí o software começou a trabalhar os computadores em paralelo, você tem realmente a nuvem acontecendo, porque você passou a ter o processamento distribuído em todos os computadores. Eles passaram a se falar. A lei de Moore, quer dizer, que o cara que fundou a Intel, ele previa a capacidade de integração do hardware lá, porque você tinha as propriedades do silício para fazer o transistor, né? E aí a gente chegou nesse limite. Efeito de rede. E aí os computadores, quer dizer, você passou a ter as CPUs com vários núcleos, que eram várias CPUs em paralelo.
O software começou a tratar isso. Sim. E com as telecomunicações, isso não precisou ficar na mesma pastilha. Então você vê software rodando no seu celular ao mesmo tempo que num servidor em outros lugares. O nome disso é nuvem, a capacidade computacional Sim. e a capacidade de desdobrar. E aí quando você imagina que essa capacidade é infinita e cada vez só, porque cada vez vai aumentando, você começa a ver que a gente nem começou ainda. Porque na hora que tiver gente para programar isso tudo, e agora vão vir ferramentas de programação com inteligência artificial. Algumas tarefas de programação vão se simplificar e vão ser mais rápidas ainda. Não estou dizendo que vai eliminar o desenvolvedor. Mas já está o no-code, low-code aí, né? Eu queria eu estou assim, minha cabeça viajando aqui, porque assim, atrás da gente, isso mudou demais o perfil da pessoa que trabalha com tecnologia, né? Lá no início eram matemáticos, né? Não, cara, eu tive que pagar para fazer o meu primeiro estágio, porque eu tive que comprar um curso. Se eu não pagasse o curso, não entrava. Hoje você entra no YouTube, você vê um curso, vê por aí, uma forma. A usabilidade e, né? Você era erudito, agora é popular. E a junção das tribos, né? Não é só mais ciência aqui se chama computer science aqui, né? Ciência da computação, né? Era para gente que conhecia disso. Hoje, se pegar essa turma que está atrás da gente aqui, design, comunicação, aqui em abundância, quer dizer, você já está... Cara, é muito doido. Esquece o para trás, behind the scenes. Vou falar um troço que o Robert vai se tocar. Há 28 anos atrás, quando eu comecei a empreender, a gente tinha 3 mídias para fazer anúncio dos nossos serviços. A semanal, que era o Infoglobo, o caderno de informática toda segunda-feira no Globo. A mensal, que era Computer World, que era uma revista que era distribuída para os gerentes de tecnologia da informação, gerente de CPD. E as páginas amarelas, que eram um ano. Você só precisava fazer um fotolito e ter um telefone. Traduz fotolito. Fotolito é o seguinte, eu nem sei o que é, eu sei que eu pagava aquele cores, né? Que nem o raio-x, né? Que nem o raio-x, exatamente. Aí tu botava aquilo, pagava aquilo, você só precisava ter um telefone e uma pessoa para atender. Só isso. O telefone era carésimo, vou falar nisso. É verdade, era um ativo. Na época eu estava lá da saúde, eu estava com um spa e eu fazia só um anúnciozinho pequenininho, tijolo na coluna social. E era o que? Era o telefone e a atendente. Pronto, acabou. Resolvido, Agora, cara, para você estar presente, você tem que entender de busca, você tem que fazer conteúdo, você tem que ter programação visual, você tem que ter uma agenda nas redes sociais, você tem que fazer podcast. Cara, é muito mais gente trabalhando. Não, e agora tem BDR, LDR, SDR, Closer. E fatiar o processo todo você fazia impresso, sozinho. Cara. E também tem que fazer, às vezes, um banner impresso para um evento. Outro continua também, entendeu? É isso aí, pessoal. Como é que estamos? Estamos bem? Não entendi muito bem essa... 55 minutos. Então estamos bem. Não, eu queria deixar assim, essa conversa, resenha, que eu sabia que ia ser muito interessante, né? Porque tem muita história aqui, né? A gente olha para trás, mas essa turma aqui é olhar para frente o tempo todo, né? É um desafio danado, né? A gente se manter na crista enfim. Como é que está a experiência de vocês com relação a isso? A minha experiência, ela é incrível todo dia, né? Eu trabalho com todas as tribos, a questão geracional é muito interessante, a gente viver essa experiência de trabalhar com a juventude, falar de tecnologia, porque... A gente vai, roda, mas no final a gente acaba com alguns conceitos que pra gente é tão raiz, né? É difícil de... Se fala assim, a gente sempre ouviu falar choque das gerações, né? Eu ia pegar a palavra do Márcio emprestada, não, cara, ao contrário, é a convergência das gerações. Exatamente. Né? Hoje eu acho que a tecnologia ajuda a aproximar e a criar a percepção da complementaridade, né? E você vê os mais jovens, né? E eu acabei de fazer uma fusão com o Hub, com 4 founders, o mais velho tem 28. Quando eu comecei minha startup aqui, eu tinha 27 anos. Eu era o dinossauro, meu irmão Beto tinha 16. Assim, só pra gente lá atrás. Mas você tirar o melhor proveito dessa interlocução é um aprendizado também, né? Não é um interruptor, não. Easier said than done. Pois é. Eu acho que acaba, no final, você precisa exercitar algo que independe de geração, né? Que é saber ouvir as pessoas, Sim. saber interpretar, né? Saber que você está lidando com pessoas, né? E
quando você... Expectativas, né, motivações. Tem um investidor nosso, americano, o Craig Martin, que ele tem lá um slogan, né, que eu gosto muito, que ele fala o seguinte: a diversidade é a nossa única salvação. Diversidade? Ele assina embaixo dos e-mails dele. Diversidade é a única salvação. E eu acredito muito que sim, né? A diversidade hoje é fundamental para você compor uma proposta de valor para levar para o mercado, para você ter realmente uma possibilidade de fazer uma entrega mais consistente, porque é o reflexo de como está o mundo, né? O mundo está muito mais diverso para um caminho que eu chamo de tribalização, né? Que você tem mais tribos distintas agora, né? Se identificando. E não é que isso seja ruim, né? Mas existe essa, né, clusterização em torno de posturas e posições, né? E a tecnologia cria essa ponte, né? A minha visão, quer dizer, você imagina agora aqui, complementando o que o Robert coloca, quer dizer, para a tua pergunta, eu me divirto muito nesse momento, né? Quer dizer, quando você se afasta um pouco e olha a história, olha a situação, você vê claramente alguns momentos que são nossos, né? Tem aquele momento platônico, baseado na falta. Pô, você não tem grana, você tem que empreender, você tem que fazer, você não tem cliente, pô, a tua ideia não é exatamente aquela, então você não tem ainda as coisas, então você está lastreado na falta, né? E aí, de repente, as coisas começam a dar certo e dão, porque com muito trabalho o resultado disso vem, não há como, e aí você começa a ter resultado, aí você começa a se alegrar com aquele resultado. Só que a coisa começa a se repetir, você está alegre, beleza, e aí você começa a ver, cara, isso não me basta, né? Você precisa, o amor ao próximo, né? O em volta de você tem que estar legal também, né? E isso é uma experiência empreendedora que vale a pena, é você ver todas essas tuas jornadas e poder tratar isso de uma maneira a compartilhar. É muito gratificante isso, né? Então esse trabalho em grupo é muito positivo por isso. Acho até que você falou, Márcio, antes de ESG, né? Acho que integra um pouco com isso, né? Quer dizer, essa questão do propósito, do give back. Está conectado com o que você falou, Alex, porque você falou de capacitação. Sim. O que uma empresa de 40, 50 pessoas pode fazer de ESG? Vai botar uma plantinha no jardim? Não dá escala nenhuma. Agora, contratar um profissional que está numa situação de vulnerabilidade social, isso é ESG. Entendeu? A gente pegar, sei lá, 1/3 das nossas empresas e colocar num programa que o Robert está dando uma força lá na CEF, que é o Forsoft, isso é ESG para a gente. Fala em Forsoft. Proporcionalmente o Forsoft está já, quer dizer, o Márcio é o idealizador do Forsoft lá atrás. Quer dizer, na verdade tem sido uma construção por todos que lideraram. Escreve como For. F-O-R, Soft. Está na web, quem quiser dar uma olhada lá. Entra no site da CESP. Até fazer uma correção, não fui eu não, foi o Ilan. Foi o Goldman que fez, eu era diretor dele na época. Foi um programa da Brascom, que não rodou lá, do governo federal, que investiam em EAD. Vocês lembram do que é EAD? Educação à distância, pelo amor de Deus. Porque hoje muda, tem ferramenta, mas o nego investiu em tudo, os troços ficaram fora desatualizados, e aí o Saúl, junto comigo, o Álvaro e o Ilan era o presidente. Mas lá na CESP, o Robert já entendeu isso, até porque ele fez muita coisa e várias missões antes dele se tornar presidente. Colaborou muito para a CESP estar aqui, né? Quer dizer, é um trabalho em equipe, né, Alex? Você está junto aí, sabe? Uma fala, Forsoft, então ele busca fazer uma formação profissional, técnica. Isso. É um tecnólogo. Tá. Né, em programação. Hoje a gente está colocando aí programação full stack. Tá. De comunidades carentes. Então, são meninos de comunidades carentes que você vai dar uma opção para ele poder ter uma inclusão socioeconômica. Meninos, lógico. E o interessante é que tem empresas madrinhas, o Márcio é uma das empresas madrinhas, que ele faz o patrocínio de 3 participantes, no mínimo 3. Tá. E aí contrata um no final. A gente paga o transporte e o lanche. E o nosso compromisso é contratar pelo menos um pelo piso salarial. É um processo seletivo ali que rola ali. Cara, é muito legal, porque... E hoje tem uma parceria com o Senac. Ele era, na minha época, a gente conseguiu a prefeitura, mas isso foi antes do crash do Rio de Janeiro, né? Então a gente tinha a Microsoft, a Oracle
com Java, a Microsoft com .NET e a Cisco com a parte de infraestrutura. Tá. E aí a gente mantinha essas turmas e as empresas contratavam esse pessoal. A resposta disso era muito legal, nós temos uma pedagoga que acompanha o processo, a gente bota o cara estagia nas nossas empresas, a gente faz o conteúdo programático Legal. e a gente seleciona o profissional. Então ele acompanha tudo, é como se fosse um programa de trainee. Na pior hipótese, ele sai com uma boa formação ali para buscar mercado de trabalho. Não, mas acaba faltando gente, porque você contrata os três, é natural. Qualquer empresa de qualquer porte pode associada à SESP pode. Legal. A gente ganhou um prêmio da Meta do Milênio, da Unesco, né? Ganhamos um prêmio da Unesco, isso aí, bem lembrado. Não, essa é uma ação e agora importantíssima. A gente está buscando ampliar isso não só aqui a nível Brasil, mas levar para a UITSA. Na verdade, o Robert ele foi bem agressivo. Posso fazer uma... Dizem que eu elogio melhor quando ele é distante, então vou elogiar a tua ideia aqui. Quando o Robert assumiu essa cadeira na UITSA, a ideia é a gente internacional, o ForSoft, a CESP global. Tem do Paquistão, tem dos Estados Unidos. Qualquer lugar tem uma federação de associações das a empresas de associação das associações. A confederação. A confederação mas mundial. É mundial. Como se fosse eu uma Copa do Mundo. Tem eu estou falando, sempre preocupo falar para quem não fora da bolha, que a gente fala isso tão... Para a gente aqui é dia a dia. Né? A ideia Fica onde essa sede? Lá, Washington, D.C. Washington, D.C. E aí o que a gente pensa em fazer, e o Robert está costurando para isso, é a gente trazer demandas de outsourcing, né? Então, a gente formar gente no Brasil, montar esses clusters e esses clusters para produção internacional, né? A gente já viu pesquisas que a gente tem no setor de precarização do trabalho, começou a aparecer com um indicador muito alto a questão da evasão de profissionais das nossas empresas para trabalharem para empresas internacionais sem CNPJ aqui. E o Robert sabe disso porque ele é assediado lá nos Estados Unidos, mas nós somos assediados também, o Robert, aqui no Brasil, de empresas que nos ligam, né, Alex? Pedindo, muito. Você faz serviços para fora, você tem programação aí, posso fazer? Não tem um ano que a Apple não passe o jogue a tarrafa aqui. Exato. Então, a Apple gringa vem aqui e sempre leva 2, 3, 4, sempre. Normal. Não, mas ela não leva. O cara fica aqui, é um nômade digital. O que é muito bom. É um nômade digital. O que é muito bom também. Então, a gente quer, já que esse fenômeno está acontecendo, a gente quer ver se a gente consegue convergir interesses. A gente pega esse fenômeno que está acontecendo, essa demanda global, e converge com a nossa... Nomad capital of the world. Rio. Por que não? Você forma os caras, eles podem trabalhar para onde quer, mas você forma eles aqui e eles gastam aqui. Sim. Então eles estão sediados no Rio de Janeiro, desenvolvendo para qualquer outro lugar. Ele vai comprar água de coco ali na praia. Para a gente meio que caminhar para o final, assim, pegando essa. Rio de Janeiro, a minha tese é essa. A gente tem todos os elementos necessários para ser um dos maiores ecossistemas criativos do mundo na área de tecnologia. A gente foi lá no MIT, o MIT ensina o quê? Você precisa de boas universidades. Estamos dentro de uma, temos várias outras aqui, né, estaduais e privadas. Você tem que ter empresas. Temos, né? Aqui tem uma Petrobras, por exemplo, que a Ancora, estou dando um exemplo. Na área da saúde, a gente tem que eu trabalhei, tive uma ótima experiência trabalhando com a Redditor, para dar um outro exemplo. E por aí vai. A gente precisa de startups. Isso aqui é nascedouro de startup todo santo dia. Os outros dois elos é que me preocupam um pouco. É investimento. Não vejo essa abundância. Fala-se muito, vejo muito menos gente assinando cheque do que a gente deveria. E o quinto elo desse pentágono que o MIT chama é governo. E aí o governo é um ponto que é debatível, né? Assim, porque governos passam, né? E alguns não fazem um bom trabalho. Mas nesse caso, mais uma vez, importante é a CESP, né? Porque o governo passa, mas a nossa posição aqui continua. Atua como governo, né? Não, ajuda a lembrar. Né? Ajuda a lembrar. Isso faz parte do ERIC, assim, né? De você estar fazendo a articulação necessária
para que uma das coisas que primeiro é uma motivação nossa, né, de a gente querer defender o setor e fazer com que todo o resto da sociedade entenda que nós somos uma mola de sustentação da economia. Sim. E cada vez mais, né, transversalmente falando. Emprega. Então é extremamente importante a gente estar defendendo todas essas bandeiras que conseguem pontuar isso, né? Olha, né, o Rio de Janeiro, e isso é uma das grandes motivações que eu tenho dentro da própria CESP, liderar a CESP, é transformar o Rio como uma referência mundial de inovação. A gente tem todos os predicados para isso. Talvez o que mais falta é a visão da baleia. Porque eu digo que a gente continua jogando pôquer em muitas instâncias. Eu concordo muito com você nisso. Muito. Todos os elementos estão aí, né? Nós somos hoje, per capita, o maior berço universitário brasileiro. E isso graças a Dom Pedro II. Se você pegar institutos de pesquisa aplicada, né, também nós somos o maior berço per capita no Brasil. Fiocruz. A gente teve no passado aí o crash que você mencionou, teve um êxodo anterior também. Tem um cidadão, Eduardo Costa, que foi um dos precursores do Softex. Meu chefe. Eu fui Softex, né? Pois é, você foi no Canadá, né? Não, morei em Fort Lauderdale. Eu trabalhei 3 anos e meio no Softex nos Estados Unidos. O Eduardo, ele fala uma coisa que para mim tem muita pertinência. Ele falou, enquanto a Brasília se preparava, tinha um planejamento para se tornar a capital do país, não tinha plano para o Rio deixar de ser. Não tinha plano nenhum. Você não é mais capital, se vira aí. Dá teu jeito. Dá teu jeito, pois é. E isso é real, né? Porque você permaneceu aqui depois então, com todo um conceito cultural de governo federal, onde as decisões eram tomadas e muitas não eram mais, né? Ou passaram a migrar para Brasília. Né? Isso aí. De qualquer maneira, o Rio de Janeiro, né, tem que recapitalizar esse legado que ele tem construído em uma vocação natural. Eu brinco do seguinte, cara, o Rio, ele já ser o que ele é a nível mundial, ele não pode nunca deixar de pensar num contexto global. Porque o seu brand já é isso, o Rio global. Já é global. Sorry, game over. Tem que pensar global. E a gente tem esses predicados todos, né? E a gente, vamos ver como nós todos, né, coletivamente, a CESP, né? Aí a razão do time é de poder ter aí um impacto forte, né, em influenciar. E aí foi o meu discurso lá, né, na largada, né? Vamos ver se a gente abaixa as cartas e vamos olhar, mostrar, né? Jogar pôquer índio. E não esse pôquer americano, né, onde vai todo mundo, né, escondendo as cartas um do outro. Você não vê outros ecossistemas fazendo isso. Não quero mencionar nomes, mas sim, os outros ecossistemas não fazem isso, ao contrário. Né? Márcio, dá uma palavra de otimismo aí, carioca aí, para a gente terminar nessa toada aqui que a gente está. Eu acho que a tecnologia é o caminho, é o vetor que vai resolver tudo isso. Puxar isso aí, né? Tem um fenômeno da tecnologia que é interessante, às vezes você se atrasa porque se automatizou ou adotou uma tecnologia muito rápido e aí você cria um legado, cria uma barreira para migrar, né? Eu acho que a tecnologia vai ajudar a gente na questão da educação, vai ajudar a gente na questão da saúde, que é a tua bandeira importante aí, sim, vai ajudar a gente em várias outras frentes e que vai permitir que a gente distribua isso e possa equalizar toda essas nossas diferenças e essa nossa comunicação, né? Principalmente na questão de educação e saúde. Diga lá, antes de eu... Olha, eu só quero deixar um recado aí, agora olhar para a câmera, deixar um recado para todo mundo que depois possa estar nos assistindo e ouvindo, que, olha, a estratégia da baleia funciona, né? O fato de você criar uma cultura associativa é extremamente importante, não só para o ecossistema como um todo, mas inclusive para o seu próprio negócio, né? Para a sua própria jornada. Né? E reforçar o que a gente sempre vive, né, Márcio? Juntos somos mais. Stronger together. Stronger together. Bom, pessoal, com isso vou encerrar esse segundo episódio do Conexão Acerp Saúde Rio. YouTube, vamos ampliar as nossas plataformas digitais, mas muito obrigado, tive aqui prazerzão, 2 craques
cariocas do setor da tecnologia do Rio de Janeiro, Márcio Larte. Abraço. Demais, vamos nessa. Valeu, cara. E Robert Jansen, meu parceiro botafoguense aqui. Tamo junto, até a próxima. Valeu.